Olá! Vocês já sabem, já me conhecem, eu sou a professora doutora Tatiana Isaia, professora do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria. A videoaula de hoje, ela tem como escopo nós entendermos como se monta um planejamento de aula alinhado à Base Nacional Comum Curricular para a etapa do ensino médio. Então, a gente vai entender um pouquinho como que se cria, como que se escreve um planejamento de aula aí para esse novo ensino médio. E aí, para poder mostrar para vocês como é que a gente faz esse documento, eu vou compartilhar um material muito legal que foi, na verdade, elaborado por um professor do ensino médio, o professor Murilo Brito, e esse planejamento do professor Murilo Brito, ele teve a minha coordenação pedagógica, porque o professor sabia o que ele queria trabalhar, mas ele ainda não sabia como montar esse planejamento. Então, ajudei ele nessa estrutura e foi um trabalho muito bonito, inclusive, que virou o produto educacional da dissertação de mestrado que ele fez lá na USP, certo? Então, vamos pensar o seguinte: nós temos conteúdos para serem trabalhados no ensino médio, certo? No caso do professor Murilo, ele precisava trabalhar luz e energia. Então, ajudei ele a organizar aí a estrutura do planejamento de aula. Num primeiro momento, sugeri para ele que ele fizesse uma apresentação, né? Então, lá na primeira página do planejamento, ele diz, né? Nesse planejamento de aula serão explorados conceitos da natureza da luz, concepções de energia e matéria. Também serão abordadas aplicações da espectroscopia na astronomia e em outros setores da sociedade. Bom, na sequência, eu sugeri para ele, né, fazer uma ficha do planejamento, onde ele sinalizou qual era a etapa que a aula seria ministrada, no caso, ensino médio, o ano, né, o segundo ano do ensino médio, a turma que ele trabalhava, a 217, o nome da escola, que é uma escola fictícia, né, para preservar aí a imagem da instituição. A gente criou, eu e ele, o nome Escola Estadual de Ensino Municipal Silon Ross, o nome dele, e eu como coordenadora pedagógica aí desse trabalho dele, tá? Bom, na terceira lauda, sinalizei para ele que é muito importante, né, a gente destacar qual é a área do conhecimento que aquela aula né, vai dar conta e qual é o componente curricular. Aqui, no caso, a área do conhecimento é ciências da natureza e suas tecnologias, né, que a gente sabe que a BNCC traz, e o componente curricular trabalhado pelo professor Murilo, especificamente, é física. Bom, na sequência, vamos dizer assim, nós precisamos trazer os elementos curriculares que embasam esse planejamento de aula, né? Então, o professor Murilo trouxe quais são as competências específicas e as habilidades que serão trabalhadas. Lembrando que as competências específicas, né, da área do conhecimento, ciências da natureza e suas tecnologias, junto com as habilidades específicas dessa área do conhecimento, que é a física. Então, ele traz lá, ele selecionou a competência específica 1, que está na base, a competência específica 2, que está na base, né, sua respectiva habilidade. Dentro dessa competência específica 2, ele trouxe, né, 3 habilidades, que ele, então, coloca ali no planejamento. Ponto importante, né? Agora a prof quer fazer uma pausa aqui. Então, o professor Murilo, ele quer trabalhar luz e energia. Então, ele criou atividades pedagógicas pensando em luz e energia e que se enquadram dentro dessas competências específicas e dessas habilidades que estão na BNCC. Ou seja, o professor Murilo veio na base, tá? E aqui no documento da base, ele fez a leitura de quais eram as competências específicas e as habilidades que se relacionavam ao trabalho dele. Lembrando, né, que a etapa do ensino médio, ela tem, desse novo ensino médio, vamos dizer assim, tem elementos que precisam ser considerados, que precisam ser enfim, levados em conta quando a gente planeja. Então, nós temos hoje, né,
as competências gerais, que vão estar presentes nas páginas iniciais da base, as competências específicas de cada uma das áreas de conhecimento, né? E também as habilidades. O prof vai fazer um parênteses aqui. Quem está assistindo a minha videoaula e ainda não entende muito bem, né, esse modelo aí do novo ensino médio, eu tenho 2 videoaulas minhas. Uma é sobre o que é o novo ensino médio, as características e como que ele se organiza, e outra videoaula é só sobre os itinerários formativos. Eu vou deixar na descrição desta videoaula que vocês estão assistindo o link dessas outras 2 videoaulas para que vocês possam assistir e entender como que se organiza, tá? O contexto do novo ensino médio, porque não adianta eu querer organizar, montar planejamentos de aula de acordo com a BNCC se eu não entendo muito bem como que ela está organizada, tá? Então fica aí o convite para vocês assistirem essas minhas 2 videoaulas. Então vejam, como o professor Murilo trabalha física, o componente curricular física, logo ele está dentro da área de ciências da natureza e suas tecnologias. Então, o professor Murilo veio aqui no documento da BNCC, tá? E olhou, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, e olhou para cada uma das competências específicas, né? Que são 3. Dessas 3, ele elencou quais se relacionam com as atividades pedagógicas que ele pensou naquele planejamento de aula, tá? E trouxe aqui, como eu disse para vocês, ele selecionou a 1 e a 2, tal qual como está na BNCC, e a partir dessa seleção, ele foi lá no documento, ó, e foi ver quais habilidades se relacionam com as atividades pedagógicas que ele estava propondo para a turma. Então, esse movimento é importante, gente. Eu só vou trazer no meu planejamento de aula aquelas habilidades e aquelas competências que realmente se relacionam com as atividades pedagógicas que eu estou propondo, tá? Então, o movimento de se criar um planejamento de aula pode se dar de 2 formas. A primeira forma é eu penso nas atividades pedagógicas primeiro, tá? Então, vamos supor, eu penso aqui nas atividades pedagógicas primeiro, e depois que eu pensei nessas atividades pedagógicas, eu vou na base e trago quais são as competências específicas e as habilidades que se relacionam com aquelas atividades que eu criei, que eu planejei. Ou eu posso fazer um movimento diferente, que é o quê? Eu vou na base, né? Primeiro, olho as competências específicas e as habilidades que eu quero trabalhar, seleciono elas e depois eu crio as atividades pedagógicas, né? Então, esses 2 movimentos podem acontecer, qualquer um dos 2 são pertinentes. Aqui no caso do professor Murilo, quando ele me procurou para fazer essa assessoria pedagógica, ele já tinha as atividades criadas, mas ele não sabia como relacionar elas com a base. Então, foi esse o movimento que eu ajudei ele, certo? Bom, então, lembrando, né? Voltando aqui, os elementos que a gente precisa trazer, né? Uma descrição sobre o conteúdo que eu vou trabalhar, uma ficha onde eu sinalizo, né, a etapa, o ano, a turma, a escola, o meu nome como professora, Preciso sinalizar qual é a área do conhecimento que eu estou trabalhando, ciências da natureza e suas tecnologias. Eu posso trabalhar, por exemplo, se eu sou professora, né, de outra área, a área de linguagens e suas tecnologias, ou a área de matemática e suas tecnologias, a área da ciências da natureza e suas tecnologias, ou a área de ciências humanas e sociais aplicadas. Todas estão na base, tá? E eu explico isso naquelas videoaulas que eu falei para vocês. Aí eu trago as competências específicas e as habilidades que estão lá na BNCC, lembrando que serão competências específicas da área do conhecimento que eu estou trabalhando, habilidades da área que eu estou trabalhando, né? Por isso que eu vou lá na BNCC, ó, na área que eu ministro aula e seleciono as competências específicas da minha área e as habilidades da minha área, certo? Esse é um ponto importante. Aí, feito isso, dentro do meu planejamento de aula, eu vou trazer a atividade que eu vou trabalhar. Ponto importante aqui.
tá? Planejamento de aula, como o próprio nome já diz, é um planejamento daquela aula que eu vou dar. Então, dentro daquela aula, eu tenho que pensar qual é o período de tempo que eu tenho e planejar. Eu consigo fazer só uma atividade, eu consigo fazer duas, eu consigo fazer três. Eu preciso pensar dentro do tempo que eu tenho. Aqui no caso do professor Murilo, esse planejamento de aula dele só tem uma atividade, porque vocês vão ver que essa uma atividade leva muito tempo para fazer com a turma, com os alunos e com as alunas, tá? Então vai depender da realidade da turma e vai depender do tempo que eu tenho para realizar as atividades, o critério para eu selecionar quantas atividades tem dentro do meu planejamento de aula, tá? Então, aqui a atividade que ele vai propor nesse planejamento de aula se chama o conceito de luz e energia. Aí nós organizamos em momentos pedagógicos, tá? Nós temos o primeiro momento pedagógico, o segundo momento pedagógico, o terceiro momento pedagógico e, por fim, ele vai ter o quarto e último momento pedagógico. Esses momentos pedagógicos, gente, eles são embasados, né, em Paulo Freire. Então, nós trouxemos como nome para o primeiro momento pedagógico a problematização inicial, que é quando a gente vai, então, vamos dizer assim, instigar a turma para trabalhar, né, aquele conteúdo, enfim, aquele conceito que a gente quer explorar na aula. Então, aqui no caso, o professor Murilo disse, né, inicialmente, o professor irá perguntar aos estudantes o que eles entendem sobre luz, ou seja, os estudantes terão tempo para expressar oralmente as suas concepções prévias sobre esse conceito, né? Então, a problematização inicial é justamente para a gente entender o que os nossos alunos já sabem, né, sobre aquele assunto que a gente vai abordar na aula. Às vezes, esse saber é um saber científico, é um saber correto, e às vezes não é. Vai depender de cada contexto, né, de cada realidade, tá? O segundo momento pedagógico dentro da aula, o professor Murilo, no caso aqui, organizou uma aula dialogada expositiva. Então, aqui ele entra com o saber científico, né, com o saber dele como professor e, né, como estudioso, onde ele vai, então, fazer uma aula dialogada expositiva, no caso aqui, conceituando, né, o que é o espectro eletromagnético. Também ele vai explicar aqui o que, né, o conceito de luz, o conceito de energia, e aqui no caso o professor, a professora pode usar o recurso que quiser nessa aula dialogada expositiva, né? Um PowerPoint, uma apresentação no Canva. A ideia é trazer as questões científicas para a turma, né, de modo a ir dialogando, apresentando e dialogando com eles. No terceiro momento pedagógico, o professor Murilo denominou como momento experimental, por quê? Porque, como ele trabalha com física, né, ele gosta muito de trazer experimentos. Então, ali ele organizou 2 experimentos, tá, para fazer com a turma, bem legais, assim, inclusive a utilização de um software, e também ele traz aqui alguns materiais para construir ali com eles, um prisma, né? Então, ele traz tudo bem descritinho. Essa é a ideia do planejamento, né, gente? Trazer tudo muito bem descrito, muito bem detalhado. Ele traz os passos para fazer esse experimento. E, por fim, ele ainda vai fazer uma discussão, uma reflexão com a turma sobre a conexão daquilo que eles observaram através do prisma óptico com o arco-íris, né? Um fenômeno aí da natureza. Tá? Então, claro que eu não vou ler tudo aqui para vocês, mas a ideia do planejamento é justamente, descreve com detalhes, tá? E o quarto momento pedagógico aí, que é a sistematização dos saberes, né? Ele descreve aqui, então, que vai pedir para a turma a elaboração de um mapa conceitual a partir do que eles entenderam, né? Dos estudos que foram feitos na aula de hoje. Então, é uma forma de sistematizar, é uma forma de avaliar os conhecimentos aí que a turma adquiriu ao longo da aula desenvolvida, tá? Então, eu trouxe esse exemplo para vocês, que é um exemplo de como organizar, né, o planejamento de aula no contexto do ensino médio. Vocês viram que não tem mistério, a gente precisa, primeiro, entender esse novo ensino médio, por isso que eu convido vocês a assistir essas 2 videoaulas minhas, e depois é só montar.
né, o planejamento. A gente sugere em momentos pedagógicos porque a nossa experiência aí como professora de escola mostra que funcionam muito bem, os alunos e as alunas se apropriam melhor dos saberes quando a gente organiza dessa forma e fica essa sugestão. Então, atentem para os elementos que eu citei aqui nessa videoaula de que não podem faltar num planejamento de aula voltado para o contexto do ensino médio. Né? E claro, aqui eu trouxe um exemplo do professor Murilo, que é um professor lá do estado do Mato Grosso do Sul, trabalha numa escola de contexto do campo, tá? Bem rural mesmo, mas que no caso aqui ele trabalha com física, né? Cada uma de vocês vai olhar para aquele componente curricular que vocês trabalham, né? Componente curricular, lembrando, é aquilo que antigamente a gente chamava de disciplina, né? E tem que ir lá na BNCC visualizar, então, quais são os elementos que eu preciso trabalhar com a minha turma e trazer isso para dentro do meu planejamento de aula, porque ele é um documento que vai balizar depois a minha prática pedagógica, né? Porque ele vai sair do papel e vai ser implementado ali na prática, tá bom? Eu vou deixar na descrição também dessa videoaula aí uma outra videoaula minha, onde eu abordo um pouquinho o que é planejamento de aula, para que vocês possam assistir e se inteirar aí do assunto, tá bom? Eu espero muito ter ajudado, espero de coração ter contribuído com os estudos de vocês. E caso ficou alguma dúvida, alguma questão, coloque aí nos comentários que com certeza eu vou responder, tá bom? E se não tem dúvida, deixa um comentário aí para a prof, para sinalizar o que aprendeu comigo, né? E se gostou da videoaula, não esquece de deixar um like e também de se inscrever no meu canal, que dá uma força aí para a prof, tá? Um beijo grande para vocês, até logo!